Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos lá então dar continuidade para os nossos minicursos sobre o sacramento. Eu me chamo Monique, faço parte da rede Missão UCAT, hoje em alguns núcleos de serviço diversos, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o sacramento da ordem, né? Esse sacramento que para nós é tão caro e tão importante. Para a gente começar, então, antes de falar propriamente dito sobre o sacramento da ordem, eu trouxe para vocês uma reflexão para a gente entender um pouco mais sobre a vocação celibatária, né? Que faz parte desse sacramento da ordem. Bom, então, o celibato cristão, né? Quando a gente pensa no celibato cristão, uma das passagens, né, que norteiam a reflexão sobre essa vocação é Mateus 22. Ai, meu vídeo tá aqui em cima. 22:30, que diz: pois na ressurreição nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, né? Então, o que significa isso? A revelação cristã, ela reconhece duas formas específicas de realização completa da vocação do amor do ser humano, que é o matrimônio ou o celibato, né? Ambas representam a realização da verdade mais profunda a respeito do homem, né? Ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. Então, o que significa nem eles se casam, nem eles se dão em casamento? Que no celibato cristão, o celibatário, ele despreza livremente a relação sexual, né? Ele se abstém, na verdade, eu acho que é uma melhor palavra. E por isso que não se casa, não se dão em casamento. O celibato para o reino, ele é um sinal de que o corpo, ele não tem como fim último a sepultura, mas sim a ressurreição. Então, ele já antecipa, ele é um testemunho dessa ressurreição futura nossa, né? Ele antecipa esse matrimônio celestial. Então, essa é uma das formas da gente entender melhor esse celibato cristão. Bom, então essa vocação, né, ela passa por cima do sacramento terreno e antecipa essa realidade celestial, ou seja, o casamento com o Cordeiro, né, o nosso verdadeiro casamento no céu. E lá em Mateus 19:12, nós temos na passagem uma palavra que é bem importante para a definição dessa vocação, que eu vou ler aqui para vocês. 19:12. Vamos lá. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Bom, então Mateus fala pra gente essa palavrinha eunucos, né? Então, assim, o que significa? Qual que é o significado de eunuco, né? Eunuco significa homem castrado, ou é uma palavra, no sentido figurativo, que usa para designar um homem que é infértil, e que antigamente ficava nos palácios para cuidar das esposas dos reis, né? E aí tem esse sentido, né, que é um homem que realmente vive o celibato, então ele se abstém da relação sexual por conta do reino dos céus, por amor ao reino dos céus, né? E uma coisa que é bem importante da gente enfatizar é que o celibato, a vocação celibatária, ela não é de forma alguma uma rejeição da sexualidade, como muitas pessoas pensam. Quando a gente fala em sexualidade, é importante a gente saber que a sexualidade, ela é a nossa identidade, né? Então, ela, na verdade, o que o celibato faz, o que essa vocação faz, é indicar pra gente qual que é o sentido e a fidelidade da nossa sexualidade, né? Qual que é o sentido último do sexo. Então, por isso que hoje, nas coisas tão bagunçadas como estão, o tanto que é importante, o mundo precisa mais do que nunca de testemunhos do celibato cristão, né? Que é essa vocação que nos ensina, de fato, a ordenar melhor a nossa sexualidade, e que hoje muitas vezes está tão desordenada, mas de forma alguma é uma rejeição da sexualidade. É muito importante a gente saber isso. E, claro, que essa vocação é uma escolha livre e pessoal. Como assim? Então, quando eu enfatizo que a pessoa realmente ela se abstém livremente, é porque ela entende essa missão dada por Deus, esse chamado dado por Deus, né? É só a gente fazer uma comparação bem simples. A igreja, ela não obriga ninguém
a ter a vocação celibatária. Isso seria o mesmo que obrigar alguém a se dar em casamento, né, a entrar no matrimônio. Isso não faz muito sentido. De fato, a igreja exige o celibato dos bispos, dos presbíteros, mas tem um sentido nisso. Mas a escolha é livre pessoal pela vocação. Então, se eu escolho essa vocação celibatária, essa escolha deve ser livre pessoal. E aí, no YouCat, lá no número 265, ele traz pra gente uma definição muito bonita e o significado, de fato, né, do celibato cristão, que é um sinal de amor, de indivíduo entregue ao Senhor e de total disponibilidade para servir. Ou seja, o YouCat traz pra gente uma forma muito legal de se explicar isso, que o celibatário, por ele não ter preocupações em relação ao seu cônjuge, com a sua casa, a sua família, então ele tem mãos, cabeça livre para conseguir servir ao outro, né? Principalmente servir a sua comunidade, servir as suas funções dentro de uma paróquia, dentro de uma diocese, na igreja. Então, ele tem, a partir disso, com o celibato, uma total disponibilidade para servir. E esse é o fim último, né? Esse é o objetivo principal. E esse celibato, para ele ser verdadeiramente livre, ele só pode ser vivido no amor e do amor. Como assim? Né? Em Mateus 25:6, ele fala, vou abrir aqui para a gente ler, que é melhor do que eu ficar só falando. Vamos lá. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. É só essa passagem, pequena passagem que eu queria ler para vocês, para que a gente se lembre que o nosso verdadeiro esposo é o próprio Deus, né? E o celibatário, ele de forma alguma deve rejeitar o amor. Ele deve viver no amor e do amor, porque o amor não é o próprio Deus. Então agora é que o coração dele deve se encher ainda mais desse amor para encontrar o próprio amor, que é o verdadeiro esposo, né? Ir a caminho dele. Ok, beleza. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o que há em comum, já que eu já dei alguns exemplos, entre o sacramento da ordem e o matrimônio, né? A resposta está aqui. Vamos lá. Ambos são sacramentos de serviço à comunhão. Que está lá no YouCat 248. Ou seja, eles são instituídos para o outro, né? Eles visam a construção do povo de Deus. Eles têm o objetivo de ser realmente um canal através do qual Deus fala, da qual Deus faz o amor dele fluir para o mundo. Então, ambos os sacramentos olham para o outro, né? Estão ordenados à salvação das outras pessoas. Ainda que esses sacramentos possam conquistar a salvação das próprias pessoas a qual receberam esse sacramento, isso acontece por meio do serviço ao outro. Como assim? Se a gente parar para pensar, por exemplo, num casal de esposos. Eu sou casada, então o meu esposo se chama Rodrigo, e eu sei que para eu me santificar hoje, eu preciso realmente me doar a ele. Então a minha santificação vem por meio da minha doação, né? A minha santificação vem por meio da minha vontade e da minha disposição em santificar ele primeiro. E assim também ele comigo. Da mesma forma com os sacerdotes, quando a gente pensa no sacramento da ordem, ele se santifica a partir do serviço ao outro, né? A partir do serviço, do apostolado que ele faz para santificar as outras pessoas, santificar a sua comunidade, por meio, por exemplo, de levar a palavra de Deus numa homilia, de levar a Sagrada Eucaristia, santificando os outros, ele pode se santificar, né? Então, esse é o principal ponto em comum entre esses dois sacramentos. Os dois são sacramentos de serviço à comunhão. Bom, mas afinal, o que entende a igreja por sacramento da ordem, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu peguei dois pontos de destaque no nosso catecismo da Igreja Católica. O primeiro deles é que é o sacramento do ministério apostólico. Como assim?
Esse é o sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo a seus apóstolos, ela continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. Então, de fato, é uma continuidade dessa missão dada por Cristo aos apóstolos, né? Por isso que é um sacramento do ministério apostólico, né? Eles sucedem os apóstolos escolhidos por Cristo, né? Nessa missão apostólica. E a outra definição é que o sacramento da ordem ela é a mediação entre o celeste e o terreno. E eu acho que a maneira mais simples da gente compreender isso é quando a gente pensa, por exemplo, no sacramento da confissão. Quando a gente vai se confessar, a gente sabe que nós não estamos confessando os nossos pecados para aquele homem, né? Um ser humano comum, vamos dizer assim. Nós estamos ali confessando o nosso pecado para o próprio Cristo. O sacerdote está ali em persona Christi, né? Ele assume a posição do próprio Senhor, do próprio Cristo. Então, essa é a verdadeira mediação entre o celeste e o terreno, né? Através de Cristo, através do envio apostólico de Cristo, o sacerdote ele se torna persona Christi. Então, um ministro católico, um presbítero, um sacerdote, um bispo, ele não consegue celebrar os sacramentos por força própria ou por ser moralmente bom ou por ser extremamente santo, vamos dizer assim, mas por estar em persona Christi, né? Porque pela sua ordenação vai crescer nele a força do próprio Cristo, a força de Jesus Cristo. Então, essa é a mediação perfeita entre o celeste e o terreno, né? Aquilo que desligares na terra será desligado no céu e aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, essa é a mediação perfeita entre o celeste e o terreno. E quando a gente para pensar nessa palavra, ordem, né? O sacramento da ordem. Isso foi bem curioso para mim também, isso é algo que eu não sabia, eu simplesmente sabia o sacramento da ordem, tudo bem, a gente aceita essa palavra, mas existe sim uma explicação do porquê se chamar sacramento da ordem. Na antiguidade romana, nos tempos antigos, a palavra ordem designavam corpos dos que governavam, ou seja, é uma palavra que designa líderes, né? E quando a gente para pensar nos sacerdotes, nos bispos, a gente sabe que eles são responsáveis pela totalidade da igreja, né? Por liderar, por conduzir as ovelhas, vamos dizer assim. Eles são os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes. E por isso, essa palavra, sacramento da ordem. Eu achei isso bem legal, algo que eu realmente não sabia, e que agora a gente entende, dá para entender melhor o porquê desse nome, né? Sacramento da ordem. Bom, e aí, em relação a todos esses significados, se vocês quiserem ler um pouquinho mais, se aprofundar um pouco melhor, tá no Catecismo da Igreja Católica, do número 1536 a 1553. Lá vai dizer tudo que a Igreja entende pelo sacramento da ordem, ok? Então, vamos continuar. E aí, para nós nos aprofundarmos mais ainda sobre este tema, sobre esse sacramento, vamos agora entender quais são os graus do sacramento da ordem, porque esse sacramento ele tem graus, o que é bem importante da gente compreender bem. O primeiro grau é a ordenação episcopal, e aí uma boa definição, também que tem no nosso Catecismo da Igreja Católica, é que ela é a plenitude do sacramento da ordem, ou seja, essa ordenação é transmitida a um presbítero a plenitude desse sacramento, ou seja, a realidade total do ministério sagrado. Então, por isso que ela é o nível mais superior de toda essa hierarquia, né? Porque ela fala da totalidade desse ministério. Ele é ordenado sucessor dos apóstolos, e ele entra então no colégio dos bispos, né? Juntamente com os outros bispos, e o Papa, ele vai ser responsável por essa totalidade da igreja, né? Por esse, vamos dizer, esse comando, essa condução da igreja. E aí, quando a gente pensa para pensar no Papa, por exemplo, o Papa é um bispo? Sim, o Papa é um bispo. A diferença é que ele é o primeiro dos bispos, né? Ele tem a responsabilidade de conduzir todos os outros, mas sim, o Papa também é um bispo. Né, eles entram nessa ordenação episcopal. E os bispos, então, eles se encontram como representante de Cristo e faz com que a comunidade católica assuma uma posição de obediência em relação a eles, né, porque eles representam o próprio Cristo, então nós devemos a obediência
a eles, que também conduzem a totalidade da igreja, né? Que de fato nos conduz, que somos igreja. Beleza, agora vamos para o segundo nível dessa hierarquia, que é a ordenação presbiteral. E o que seria essa ordenação presbiteral? Então, o presbítero, ele nada é mais do que cooperadores dos bispos. Eles são cooperadores dos bispos. Então, o bispo, né, como está aí na foto, ele vai invocar a força de Deus sobre o ordinando, né? E aí, a partir dessa força, ele assume um compromisso indelével, né? Ou seja, para nunca mais abandonar. Então, ele se torna, de fato, um verdadeiro sacerdote, né? Então, como colaborador do bispo, o presbítero ele tem a missão de anunciar a palavra de Deus e ele vai presidir, sobretudo, a Sagrada Eucaristia. Então, são os nossos queridos e amados sacerdotes que trazem a nós Jesus Cristo por meio da Eucaristia, né? O catecismo, ele traz pra gente uma frase bem interessante, eu acho que é um título bem especial, que chama os presbíteros, né, de verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Eles realmente anunciam essa boa nova, né? Esse Cristo que vem para nós, que ressuscita. Ok. E aí, a partir de então, eles participam dessa missão confiada por Cristo aos apóstolos, né? De levar a salvação até os confins da terra. Assim como os bispos também. Mas eles estão no segundo grau dessa hierarquia. E para o grau mais inferior de toda a hierarquia da ordenação, do sacramento da ordem, nós temos a ordenação diaconal, né? E essa ordenação diaconal, ela é voltada para o serviço. E aí, aqui a referência do catecismo, lá do número 1569 a 1571, fiquem à vontade para pausar o vídeo, voltar, essa é uma oportunidade boa que a gente tem, diferente de quando é pessoalmente, né, que às vezes passa mais rapidinho, mas aqui você tem a possibilidade de anotar, de estudar um pouco mais, às vezes dar um pause no vídeo, se aprofundar, é sempre bem importante. E a ordenação diaconal para o serviço. E vamos lá, e qual que é a diferença do diácono, então, né, na ordenação diaconal? Ele vai representar o Cristo que não veio para servir, né? Não, que não veio para ser servido, perdão, mas para servir. Então, é um Cristo que serve, né? Que se dá em serviço. Lá em Mateus 20, 28, ele fala essa passagem pra gente, né? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa é a missão principal do diácono a partir da sua ordenação. É dar a sua vida em serviço, né? E, então, assim, na ordenação, as mãos são impostas da mesma forma também como na ordenação episcopal e presbiteral, mas a diferença é que agora o diácono, ele recebe essa bênção não para o sacerdócio, mas para o serviço. E apenas o bispo impõe a mão, impõe as mãos, significando que o diácono, ele tem uma ligação com o bispo, né? E ele deve realmente, vamos dizer assim, quase que satisfações sobre as suas tarefas na sua diaconia. Então, ele está ligado totalmente ao bispo e quem faz essa imposição das mãos é o bispo. E na liturgia dessa ordenação se diz que a missão desse diácono é no serviço da palavra, do altar e da caridade. Então, a gente sabe, a gente já conhece muitos diáconos e a gente consegue ver um pouquinho eles desempenhando essas funções, que eles assumem as tarefas eclesiais de teor sociopastoral, né? Então, eles assistem aos bispos, aos padres nas celebrações das Santas Missas, sobretudo na Eucaristia, eles distribuem a comunhão, assistem também ao matrimônio, abençoam, eles proclamam o evangelho, fazem pregações e também tem a possibilidade de presidir funerais, por exemplo. E um ponto bem importante de ser falado é que, diferente dos outros graus, a ordenação diaconal é uma vocação também tanto para celibatários como casados. Então, homens casados também podem ser diáconos, né, ordenados diáconos, o que é bem importante da gente saber. Beleza. Mas então, afinal, quem pode receber o sacramento da ordem, né, o que é bem importante pra gente? Antes de tudo,
qualquer homem batizado e católico que a igreja chamar a este mistério pode receber o sacramento da ordem. Ou seja, qualquer homem, vamos enfatizar o homem, batizado e católico que a igreja chamar esse mistério. E por que a igreja chamar este mistério? Essa é uma reflexão muito importante da gente fazer e pensar de que ao sacramento da ordem, ele não é um direito, né? Essa vocação da ordem não é um direito, mas um chamado de Deus. Então, nenhum homem tem o direito de receber este sacramento, ou seja, ninguém pode dar a si mesmo esse cargo, né? Essa missão. A pessoa é chamada por Deus para cumprir com essa grande honra que realmente participar do sacramento da ordem, né? Ser esse sacerdote. Então, não é um direito. E quando a gente pensa na questão de um homem batizado, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que, igual a gente falou no início, o sacramento da ordem, né? Ele atualiza, ele dá continuidade a essa missão de Cristo que deu para os apóstolos. Então, Jesus escolheu homens viris para participar desse colégio dos 12 apóstolos, né? Então foram homens, tem um significado, tem um sentido. E quando a gente para pensar nisso, eu gostaria da gente fazer só um parêntese, que na verdade nem é o tanto foco da aula assim, mas que é bem importante, porque muitas vezes eu pelo menos já ouvi várias vezes algumas pessoas questionando do porquê os sacerdotes só devem ser homens e não mulheres, e que talvez isso seja uma desvalorização da mulher. E é bem importante da gente saber e refletir que não, de forma alguma é uma desvalorização da mulher. A igreja entende perfeitamente o papel da mulher e a valoriza muito. A diferença é que, de fato, homens e mulheres, eles têm a mesma dignidade diante de Deus. Isso é uma verdade absoluta, inquestionável. Nós temos a mesma dignidade diante de Deus, mas isso não significa que nós temos o mesmo carisma e as mesmas missões dentro da igreja. Então, aquilo que é feminino e aquilo que é masculino conduz a nossa própria missão, nosso próprio carisma na igreja, né? O sentido mais maternal, o sentido mais paternal, que desempenham funções completamente diferentes dentro da igreja. E para justificar e realmente apoiar tudo isso que eu estou dizendo, que não é algo só da minha cabeça, do meu coração, nós temos hoje, a gente sabe, muitos documentos que mostram a importância da mulher no serviço, né, na igreja. E uma das formas da gente conhecer melhor um pouco mais isso, de se aprofundar, talvez se debruçando um pouquinho e lendo esse documento que é um dos, assim, documentos que mais amo, que de fato mais mudaram e deram significado à minha caminhada na igreja como mulher e que me fizeram realmente enxergar o valor que eu tenho e que de fato a gente não precisa de toda essa, vamos dizer, essa competição que hoje tem com essas ideologias e que é tão difícil, né, e o que fazem, na verdade, é o efeito contrário, porque se a ideia de muitas mulheres, por exemplo, com o movimento feminista, era valorizar aquilo que tinha de melhor nas mulheres, infelizmente não é isso que acontece, né? Então, esse documento, ele faz a gente ter um entendimento muito mais claro do que a igreja pede de nós e aquilo como que Deus nos enxerga, né, como mulheres. Qual que é o nosso valor diante dele, qual que é o nosso valor diante de toda a sociedade, enfim. E essa é uma carta de João Paulo, uma carta apostólica, né, de São João Paulo II, que se chama Mulheres Dignitatem. Talvez eu esteja pronunciando errado, mas assim, é a forma mais abrasileirada, vamos dizer, do latim, e fala sobre a dignidade e a vocação da mulher. Eu super aconselho, é um livrinho, é um documento muito fininho, dá para ler muito rápido, eu li assim em 2 dias, se não foram 2, foram 3 no máximo, mas é bem rápido, bem gostoso de ler, e que de fato nos inspire, nos faz entender, compreender, né, o porquê que o sacerdócio é um chamado para o homem, não para as mulheres, mas que nós temos vários chamados diversos, inclusive de nos inspirarmos na Virgem Maria, né? Que é a mulher das mulheres, que é
aquela que pode realmente nos conduzir dentro da igreja a ter o nosso papel de destaque, vamos dizer assim. E que não necessariamente é um papel de destaque, porque quando a gente pensa na Virgem Maria, ela sempre foi muito silenciosa, né? Mas que fez tanto por muitos, né? Que o próprio sim dela foi capaz de realmente nos salvar. Então, era uma mulher muito silenciosa, que teve todo o seu cuidado, o seu afeto, a sua maternidade, de forma singela, que não necessariamente era um destaque, mas que fazia muito, né? Que fez muito e faz muito por nós. Então, essa é a melhor forma da gente pensar isso e a gente se orgulhar e entender a profundidade que é o sacerdócio ser uma vocação para o homem, né? Um homem católico e batizado, que é algo muito belo, que está ali representando o próprio Cristo, que também foi homem, né? Apesar de ter características, vamos dizer assim, maternais, né? Que se assemelham à mulher. Afinal, homem e mulher são semelhantes, são imagem e semelhança de Deus. Bom, passei muito tempo aqui, mas eu acho que era bem importante essa reflexão. E aí, algo que eu considero bem legal de trazer também é a gente entender a diferença entre o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial, né? Pelo batismo, Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Eu acho que muitos de vocês que estão aí escutando já ouviram de alguém falando que nós somos também sacerdotes para Deus, né? Então, sim, existe um sacerdócio comum para aqueles que são batizados. Então, cada um de nós é chamado por Cristo a agir no mundo, a ser sal e luz da terra, a levar a sua própria palavra a todos, né? A levar Cristo a todos. Então, isso faz parte da nossa missão nesse sacerdócio comum que veio a partir do batismo. A diferença é que nós, batizados, somos sacerdote porque nós vivemos em Cristo e participamos em tudo do que ele é e do que ele faz. Então, de tudo que ele criou, nós participamos disso. E o sacerdote ministerial, então, os sacerdotes, né, a partir do sacramento da ordem, eles são dons de Deus à sua igreja, né? Eles representam o próprio Senhor. Então, eles representam o próprio Cristo. Tá aí a grande diferença. Mas é claro que a gente tem que sempre lembrar que nós temos uma missão, sim, né? De sermos sacerdotes para Deus. Sem dúvida nenhuma. Todos nós. Mas que tem uma grande diferença, né? E como aqui está a referência do YouCat 259, fala um pouquinho sobre essa definição, né, do sacerdócio comum pelo batismo. E aí a gente já vai chegando ao final, mas antes da gente terminar, como eu sei que essa aula ela é em conjunto com a aula sobre o sacramento do matrimônio, eu não poderia deixar de trazer uma reflexão, já que eu iniciei falando um pouquinho sobre o que tem em comum entre o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Eu gostaria muito de terminar essa aula falando um pouco sobre a relação entre essa vocação celibatária, né, que é própria do sacramento da ordem, por exemplo, e o sacramento do matrimônio. Então, vamos lá. O celibato e o matrimônio, então, eles não se excluem, não tem um que é melhor que o outro, vamos dizer assim, mas eles se complementam. Como assim? Eles se complementam na fidelidade, autodoação e na fecundidade, que é próprio das duas vocações. Então, a fidelidade e a autodoação, que é vivida pelos cônjuges, vai oferecer, então, um modelo, vamos lá, um modelo, que é a fidelidade e a autodoação do matrimônio, que é uma realidade natural, oferece um modelo de fidelidade e autodoação que são requeridas por aqueles que optam pelo celibato, que é uma realidade sobrenatural. Então, eles servem como um exemplo para essa realidade sobrenatural que é o celibato. Assim também, a realidade sobrenatural do celibato, ela influencia na realidade natural e terrena do matrimônio, né? Por quê? Porque esse celibato, ele aponta para esse matrimônio celestial, né? Para realmente o nosso fim último, o nosso futuro, que é o nosso casamento eterno, vamos dizer, com o nosso verdadeiro esposo. E ele faz com que os casais, né? Os esposos, os casais de esposos, entendam, compreendam que a sua união devem estar apontando para o alto também, devem estar apontando para o reino de Deus.
Então, elas devem trazer realmente Cristo, né? Deve ter Cristo como centro, para que essa união aponte para aquele nosso fim último, que é o nosso matrimônio celeste. Então, ambos se correlacionam, se complementam, um apontando para o outro, né? Um dando exemplo ao outro, que é muito belo, muito bonito. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho extremamente bonito, e por isso que a gente deve valorizar toda e qualquer vocação, né? E tem que realmente pedir a Deus sempre para que Ele nos oriente para a vocação que Ele deseja a nós. Todas elas são realmente pensadas por Ele e muito belas. E essa relação entre a vocação do celibato e matrimônio se complementarem, eu acho que ela consegue explicar muito bem o plano de Deus para nós, né? E quando a gente pensa nisso, então não tem como a gente não falar da Sagrada Família, o matrimônio celibatário de José e Maria. Eles estavam vivendo, vamos dizer, quase que duas vocações em uma. Eles viveram o matrimônio, né? E viveram também o celibato dentro desse matrimônio. E quando a gente para pensar qual que foi o objetivo maior dessa família, né, e o que eles realmente conseguiram fazer, trazer reflexão. E se a gente para pensar nessas duas vocações, ambas pedem isso de nós. O celibato, o sacramento da ordem, o sacerdote, ele precisa, não só o sacerdote, né, mas também as freiras, os monges, mas agora focando mais no sacerdote, porque é o nosso tema, o sacerdote, ele traz Cristo ao mundo, esse é o objetivo maior dele, trazer Cristo por meio da Sagrada Eucaristia, por meio da proclamação da palavra, por meio até mesmo das suas atitudes, é trazer Cristo ao mundo. E no matrimônio, da mesma forma, a união de um casal, ela deve ser realmente tão perfeita e apontada para o céu ao ponto de ser uma luz, das pessoas olharem para esse casal e conseguirem enxergar a luz de Cristo. Então, realmente levar o amor de Deus, o amor salvífico de Deus por nós, né, por meio do matrimônio. Então, ambas as vocações têm esse objetivo principal e que a gente não deve se esquecer, que é trazer Cristo ao mundo. E, finalmente, então, para finalizar, trouxe para vocês uma frase do nosso querido Santo Curadás, São João Maria Vianney, que fala: o sacerdote, o amor do coração de Jesus. Quando virdes um padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho sobre esta frase. Ela diz muito sobre o tanto que nós devemos o nosso respeito e a nossa gratidão aos sacerdotes. O quanto a gente realmente precisa ter uma certa reverência ao encontrar esses homens corajosos que assumiram essa missão de ser o próprio Cristo aqui na Terra, de trazer o próprio Cristo a nós. Então, nós devemos sim uma verdadeira obediência, porque o sacerdote está no coração de Jesus. É uma vocação pensada, né, por Deus, para trazer Cristo para mais perto de nós. Então, se a gente tentar sempre olhar com os olhos da nossa fé, além do homem que nós vemos, né, do próprio ser humano, mas que a gente possa ver um pouco além, né, ajustar as nossas lentes para que a gente consiga enxergar no sacerdote o próprio Cristo, pensar nele quando a gente olha para um sacerdote. Então, talvez, por exemplo, o ato de beijar a mão de um sacerdote é algo muito belo, ao meu ver, porque a gente entende que por aquelas mãos Jesus vem até nós. Então, enfim, isso é algo muito pontual, tem outras muitas formas, né, da gente demonstrar o nosso apreço, a nossa gratidão, o nosso respeito aos sacerdotes, mas que acima de tudo a gente consiga olhar para eles sempre pensando em Jesus Cristo, olhar realmente além da sua humanidade, mas ver que ali tem realmente uma verdadeira ligação entre o celeste e o terreno, né? Que Deus se liga a nós por meio do sacerdote. Então, quão belo é esse sacramento e o quanto a gente ainda tem para aprender. E realmente foi só mais uma pincelada sobre tudo que esse sacramento traz para nós. O nosso catecismo é extremamente rico. Eu nem preciso indicar vários outros livros para vocês, porque o catecismo ele consegue ser muito completo quando fala dos sacramentos. E o sacramento da ordem é um dos mais profundo, sem dúvida nenhuma, e que tem muito a ser estudado, a ser
enfim, explorado, né? Então fiquem muito à vontade, voltem nos slides, vejam os números que eu peguei, tanto do catecismo quanto do YouCat, que é uma leitura até um pouco mais fácil, né, mais clara, mas não deixem de consultar o catecismo também. E se tiverem qualquer dúvida, infelizmente eu não estou aí com vocês pessoalmente para a gente poder conversar um pouco mais, talvez se tiver ficado alguma coisa confusa, ou enfim. Mas fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco, com o pessoal da Escola de Formação, por meio dos comentários mesmo, aqui no próprio vídeo. E o que a gente puder fazer, o que eu puder fazer para tentar sanar e a gente continuar aprendendo junto sobre o assunto, estou total à disposição, tá bom? E, bom, é isso. Eu agradeço muito a paciência de vocês até aqui por ter acompanhado. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o que é o sacramento da ordem e que tenha ficado essa sementinha de amor e gratidão no coração de vocês por essa missão, né, tão bela que é o sacerdócio. Então é isso. Um beijo, até mais. Fiquem com Deus e se cuidem nessa fase tão difícil. Até mais.